Hoje, meus amigos, é o dia que eu entro para a história do YouTube como o primeiro YouTuber brasileiro, talvez o primeiro YouTuber do mundo, a trazer para vocês a linha evolutiva de bonecos de... Mas antes de começarmos aqui, esclarecer duas coisas. Número 1, esse vídeo aqui vai ser só com os bonecos de Invencível. Então, se você está estranhando uma coleção está faltando, é por causa que essa coleção não tinha lá muitas articulações. Tem que ter no mínimo uma articulação para entrar nesse vídeo. Segunda coisa, os bonecos não estão na ordem de lançamento aqui no vídeo. Eu coloquei isso na minha própria ordem pessoal, começando com os mais conhecidos, terminando com os mais conhecidos, para deixar o vídeo mais interessante. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Lançados em 2021 pela Diamond Select Toys, temos aqui a primeira coleção de bonecos de Invencível. Invencível Minimate. Pra quem não conhece essa linha, é uma linha gigantesca de bonecos e não faz só parceria com Invencível, também faz parceria com Marvel, DC, Power Rangers e Sonic. Ela é gigantesca lá nos Estados Unidos. Só a segunda ser lançada aqui no Brasil, mas nunca fez tanto sucesso. Essa emplacou tanto quanto uma Marvel Legends da vida. Essa linha de bonecos basicamente consiste em uma série de bonecos super pequenos, porém super articulados, que tem peças intercambiáveis entre si, que normalmente vem com vários acessórios. Tá certo que os bonecos aqui de Invencível não vieram com muitos acessórios, mas com os acessórios que já vinham, já dão uma surra nos próximos bonecos que vão vir. Sinceramente, eu adoro demais os bonecos da Diamond Select Toys. Invencível não é exceção. Francamente, eu só não dou um 10 agora pra esses bonecos. Pelo fato que eles não vieram com sangue. O que parece um detalhe meio bobo, mas porém, Invencível sempre foi conhecido pelo sangue que os bonecos tinham que ter tido. Coisa que os bonecos que vieram depois, por sorte, corrigiram esse erro. E a Diamond Select Toys sempre foi uma empresa que não ligou muito pra sensor e lançava tudo tipo que com sanguento, então na minha opinião foi sacanagem eles não terem feito isso dessa vez. Mas no geral é isso. Para esses bonecos eu dou uma nota sólida de um 8. Eles são bonecos muito bonitos, e envelheceram bem, mas possuem alguns probleminhas e algumas coisas que estão faltando, por isso que não ganharam 10. Agora vamos ver se a próxima linha de bonecos consegue manter essa qualidade. Lançados em 2018, feitos pela marca McFarlane Toys e distribuídos pela marca Megabox, temos aqui os bonecos de Invencível. Essa foi a primeira coleção de bonecos regulares de Invencível, tendo um visual que é diretamente adaptado das comics. E olha, a McFarlane Toys fez um excelente trabalho nesse aspecto. As cores, mas principalmente o rosto, ficou muito igual às suas contrapartes dos quadrinhos. Infelizmente só foram lançados 2 bonecos dessa linha, mas porém eles receberam várias versões variantes de si mesmos. No caso, uma versão com roupa normal, outra versão com Battle Damage e sangue, ou uma versão com roupa variante, e outra versão com Battle Damage e sangue, só que da roupa variante. E, na minha opinião, esses bonecos são muito legais, principalmente os de ensanguentados, ficaram muito bonitos. E uma curiosidade interessante é que o Mark e a Eve, as últimas 2 versões que eu mencionei, elas são baseadas em uma luta em específico da HQ. Caso não tenha reparado, a Eve tá com aquela pedra protética que ela usa na luta do Conquista nessa HQs. O que é bem interessante, porque provavelmente se essa linha tivesse continuado, isso quer dizer que a gente teria ido no boneco do Conquista. Mas infelizmente a linha foi descontinuada, a gente acabou só com esses 2 bonecos. Eles também não possuem muitos pontos de articulação, mas para a estética compensa bastante nisso. Na minha opinião, esses bonecos ganham um sólido 8 de 10. Eu sei que parece ser um pouco absurdo, já que é a mesma nota que eu dei para os bonecos anteriores, mas considerando a proposta de ambas as 2 coleções, na minha opinião, eles saíram igualmente bem. Mas não se preocupem, os próximos bonecos dessa lista vão sim aumentar de qualidade. Então, sem de enrolação e vamos abordar eles. Produzidos em 2023, temos aqui os bonecos Nendoroids de Invencível. Essa é uma linha que basicamente são aqueles bonecos chibis que você vê nos animes. Só que no caso aqui, eles fazem basicamente boneco de tudo. Tem de Quad Night Fan, que tem de jogo indie, tem de VTuber, simplesmente tem de tudo. E Invencível não é exceção. Não. O único problema é que só é um boneco de Invencível até agora. Tanto que é basicamente a menor coleção entre todas as que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas agora, analisando o boneco, é simplesmente muito bonito. As articulações estão boas, a pintura está boa, os rostinhos desses estão muito bons. É uma linha feita completamente para colecionadores, então não é para ficar brincando e fósseis também não são fazer super poses dinâmicas. A ideia é todos esses bonecos já focar na estética, no visual. E nisso eles se saíram muito bem. O boneco do Mark está muito fofinho e muito bem feito. Tanto que por ter se saído tão bem, é que eu dou um 10 para esse boneco.
É, porque considerando a proposta dele, ele saiu perfeitamente, fez tudo que precisar. Ao fazer para esse boneco de Invencível ser simplesmente perfeito para sua proposta. Bom, mas agora vamos para os próximos bonecos. Lançados em 2024, temos aqui os bonecos Funko Pop de Invencível. Iva, essa aqui é uma das coleções que eu mais me agrada visualmente. Eu adoro o estilo fofinho da Funko e o pose que eles escolheram para os bonecos. Está muito boa. A pose do Mark tá legal, a pose do Omni-Man tá legal, a pose da Eve, com certeza é a melhor de todas, ela voando com os poderzinhos dela. Sem falar que o pack duplo do Mark com o Omni-Man naquela pose clássica do Pensa, Mark, pensa! Ficou simplesmente genial. E se tivesse uma bunda grande, aí ia ser cinema. Mas no geral, uma linha de bonecos bem padrão Funko, mas porque se popou, hoje fizeram um excelente trabalho. Nessa aqui eu também dou um 10 de 10, cumpriu com tudo que prometeu e ficou muito bom. Espero que lancem mais bonecos no futuro, logo, porque essa aqui é uma das poucas linhas que, ainda dá pra comprar, entre aspas, porque, né, Funko, eu já tá lá nas alturas, mas pelo menos dá pra passar de vez em quando, diferente da próxima linha. Lançados em 2022 pela Show Toys, temos aqui os bonecos de Invencível. Essa aqui é uma das linhas de bonecos mais bonitas, se não a mais bonita linha de bonecos já feita para Invencível. Os bonecos são padrões Hot Toys, ou seja, super realista, com texturas de alta qualidade e com expressões faciais de cair o queixo. Outra coisa de cair o queixo nesses bonecos é o valor. Mas a partir daqui vocês vão ver que Invencível não é uma linha de bonecos para quem não tem dinheiro. Isso aqui é a linha de bonecos para rico! E no caso, esses bonecos aqui, pelo menos já justificável. A textura, a pintura, é tudo maravilhoso. Se vocês quiserem mais detalhes, é só ir dar uma olhada nos reviews. E o Diego Academy Reviews, que ele fez review de toda a linha até agora. Olha, e os bonecos estão, uma maravilha. Nem preciso esconder qual que é a minha nota. Um sólido 10 de 10. Simplesmente maravilhosos. Agora vamos para a coleção mais conhecida do vídeo de hoje. Lançados em 2021 pela Diamond Select Toys, temos aqui a nova coleção de bonecos de Invencível. Esses são aqui a primeira linha de bonecos que realmente você tem vários personagens para colecionar. Não há nada que nem a Marvel Legends, mas porém, finalmente aqui a gente conseguiu passar de 4 bonecos. E como visto anteriormente, para Invencível, isso é a grande coisa. Os bonecos são todos baseados na série de TV. E tem uma escultura que tenta emular o máximo possível o visual que a gente vê no desenho. Por um lado eles conseguiam e por outro lado alguns bonecos ficaram com um rosto meio esquisito. Principalmente a Ivy Atomic, que esse rosto ficou mais feio do que já era no desenho animado. E algumas coisas ficaram um pouco estranhas, mas no geral, em questão de estética, eles são sólidos óbvio. E alguns bonecos simplesmente caíam direto no 10, tipo os Gêmeos Demolidor 2, ou no caso o boneco do Rex, que ficou sensacional, assim como a boneca da menina Monstro, que também ficou muito legal. A quantidade de acessórios também dessa linha é muito bem feita. São acessórios bonitos, bem pintados e bem escolhidos, que fazem sentido com seus personagens. Nesse quesito também é um 10. O único quesito que essa coleção, na verdade, não leva um 10 é por dois motivos. A continuidade. Eu sei que é meio bobo falar sobre isso aqui, a gente viu que nas outras coleções também não tinha, mas essa aqui, mais do que qualquer uma das outras coleções, onde prometia realmente ser a coleção principal de bonecos de Invencível, ter vários personagens. Essa é a principal chamaria dessa coleção em comparação às outras. Mas infelizmente a linha caiu na primeira temporada, e diferente das outras, que sinceramente existe ainda a possibilidade que algum dia voltem, essa aqui é muito provável que não vai voltar mesmo, até porque até foi anunciada uma nova linha de bonecos que muito provavelmente é a substituta dessa linha. E o segundo motivo, no caso esse aqui é um pouco menor, são as articulações, que atualmente, por os padrões das coleções que a gente tem hoje em dia, ela está abaixo da média. Simplesmente não tem lá muito mais articulação do que aquela outra linha de bonecos Invencível que eu tinha mencionado lá no começo. E o que é bastante frustrante, até porque essa é uma linha de bonecos muito cara. Devia ter tido mais cuidado com a parte das articulações. Mas no geral, essa aqui é uma linha com um sólido 9. Ela estava muito perto de ganhar um 10, mas para a proposta dela, ela podia ter feito melhor, principalmente na parte das articulações. Mas, porém, ela foi cancelada. E agora, pelo menos, felizmente, a gente tem uma nova linha que vai substituir ela, que parece não ser só tão bom quanto, como até um pouco melhor. A linha de bonecos de Invencível da Zada Toys. Muitos talvez reconheçam essa empresa. Essa empresa lançou bastante conteúdo em relação à Marvel, principalmente o Homem de Ferro. Os bonecos dela são simplesmente muito bonitos. Apesar de não fazerem escala com Marvel
gente, nem com essa Grafico Arts, eles são mania de bonecos que isoladamente funciona muito bem. Eles são muito bonitos. Os bonecos da tipo Wolverine também são muito legais. E eles também fizeram bonecos de outras linhas, como Street Fighter, que ficaram sensacionais. Simplesmente um trabalho de excelente qualidade. E parece que eles vão entregar exatamente isso aqui com o Invencível. Os bonecos não mostraram só foram 3, mas os 3 que foram mostrados são muito bonitos. Eles obviamente são baseados na série de TV, dá pra notar isso principalmente pela parte das luvas do Mark, mas porém eles não se limitam a só serem parecidos com o desenho. Eles têm uma escultura que lembra muito mais a sua contraparte das HQ. Eles porém com as cores e o rosto principalmente baseado na sua contraparte do desenho, que na minha opinião foi um excelente meio termo. Sem falar que, como dá pra ver nos protótipos, parece que esses bonecos vão ter muita articulação. Finalmente a gente vai ter uma coleção de bonecos invencíveis que dá pra recriar e expor hoje do jeito que você quiser. Sem um pingo de estresse com a falta de liberdade nos bonecos. Apesar que não dá pra falar muito mais coisa além do que eu já falei até agora. Olha, é uma linha de bonecos que foi anunciada, a gente viu os protótipos, mas ainda não foi lançada. E eu espero muito que quando eles forem lançados eu consiga acompanhar eles. Não só para trazer uma análise aqui para você, mas também para trazer um vídeo review desses bonecos. É uma linha muito bonita que eu coloco muitas esperanças. E eu espero com toda a sinceridade que eu não quebre a cara com isso. O que eu admito que seja engraçado, mas por favor, Deus, não permita que isso aconteça não. Esses bonecos parecem ser tão bons. Bom, mas é isso. Eu espero que tenham gostado dessa análise. Disparado, o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz aqui no canal, com toda a pesquisa, roteiro e gravações. Então eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo e compartilhem. Não esqueça de dar like e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau!